O Lula começou a governar. Ele já quase não fala, não é, das depredações da Praça dos Três Poderes. Ele fala agora em acordo para evitar a guerra ou para parar ou suspender a guerra. Mas fala principalmente na sua gestão aqui como presidente. E já diz aqui no lançamento do novo programa do reinício, da retomada do programa de casas populares, Minha Casa Minha Gente. A minha vinda aqui é um sinal, disse ele, ao fazer aquele lançamento na Bahia, de que a roda gigante desse país começa a girar a partir de hoje. Disse o presidente, que entregou pessoalmente as chaves das unidades às famílias baianas. Eu vim integrar a chave de uma casa para uma mulher que quase não consegue pegar a chave de tanta emoção porque a casa dela estava mobiliada. Ressaltou Lula ao se referir a Josimeire Pinheiro, baiana de 31 anos, mãe solo de 3 filhos, que recebeu a visita do presidente em sua casa e descobriu que o lar seria entregue já mobiliado. Bom, o programa, na realidade, foi lançado pela Dilma e aquelas casas devem ter sido construídas no governo do Bolsonaro. Mas só que o programa estava ali paralisado e quase ameaçado de extinção, inclusive com outro nome. Mas o Lula agora já injetou 10 bilhões de reais para a sua retomada. Ele também já mandou baixar os juros dos bancos oficiais, principalmente da Caixa Econômica, né, que é aquela grande potência estatal do governo. Imagine só se o Lula não tivesse aí os bancos com o governo, se tivessem dilapidado tudo nessa orgia de privatizações que retomou o governo Bolsonaro. Então Lula ainda confirma aumento da faixa de isenção do imposto de renda para R$ 2.640 e reajuste do salário mínimo. Isso não acontecia há mais de 4 anos. De qualquer maneira, o presidente não está focado só aqui no Brasil, porque ele sabe, não é, que tem aí muita oposição, principalmente do chamado mercado, que começa ali, inclusive, a se adaptar, inclusive à linguagem do presidente. A gente viu recuos do presidente independente do Banco Central, que andou querendo colocar as taxas de juros na estratosfera e foi devidamente contido. Mas a grande bandeira do Lula vai ser em termos internacionais e a recolocação do Brasil como um grande player, um grande ator, um grande protagonista na política internacional, como ele o fez nos seus 2 primeiros governos de 2003 até 2010. Então olha aqui, Lula deve ir à China em março e buscará investimento em energia, infraestrutura e saúde, diz seu vice, o Alckmin, Geraldo Alckmin, que recebeu uma delegação chinesa, inclusive ali de ministros de Estado. Então, a China é o principal parceiro comercial do país. Para Alckmin, o Brasil precisa reduzir juros para atrair mais investimentos. O vice-presidente Geraldo Alckmin afirmou nesta quarta que o presidente Lula buscará investimentos em áreas como energia renovável, infraestrutura, saúde e educação durante a viagem que fará à China. Lula sabe que o dinheiro está lá na China, ou mais precisamente nos BRICS, não é, que é o banco daquele bloco de países para o qual ele já designou a Dilma Rousseff. É lá que ele vai ter realmente dinheiro vivo e não aquelas promessas de 50 milhões de dólares. Aquele parto parido pela montanha
e que resultou naquela conferência do Lula com o Biden, não é? Promessa de 50 milhões de dólares para o programa do Fundo Amazônico. Uma vergonha para os Estados Unidos. Mas deixemos por isso mesmo. Não vamos brigar com os americanos por enquanto, né? Enquanto eles não nos atacarem. E eu chamo aqui e peço aos amigos, né, que relembre este livro lançado há algum tempo pelo ex-ministro de Lula das Relações Exteriores, o Celso Amorim, que se chama Teherã, Ramallah e Doha. Esse livro foi lançado para explicar justamente os 10 anos do que o Amorim chama de política ativa e altiva em termos internacionais por parte do Brasil. O que diz esse livro aqui, ele fala justamente num acordo que tentou, um acordo de paz do Irã, que tentou juntamente com a Turquia para superar aquele velho contencioso dos Estados Unidos com o Irã. Aquilo tudo ia bem, mas de repente os falcões da guerra dos Estados Unidos, ao qual acabou aderindo o presidente Obama, que teria dado o sinal verde para o Lula fazer aquele acordo. Houve problemas terríveis ali e o acordo não conseguiu ir para frente, apesar de ter o apoio decidido da Turquia e de seu presidente Recep Erdogan. Vejamos aqui o que diz esse livro, né? Amorim conduziu o Brasil ao protagonismo na busca por uma solução pacífica e negociada para a questão nuclear iraniana, bem como nas negociações das rodadas comerciais de Doha. Por meio de um relato de forte cunho pessoal e minucioso nas negociações que conduziu, ou das quais participou, Amorim mostra como agem as grandes potências e seus líderes e expõe o emaranhado de motivações que os impulsiona, alargando a fronteira das discussões político-diplomáticas. O autor ainda abre espaço à narrativa de passagens emotivas, como a do resgate de brasileiros refugiados no Líbano, pitorescas, como a do pedido a um príncipe saudita para que intercedesse pela liberação de um brasileiro preso por ter agredido um árbitro de futebol, ou intelectualmente estimulantes, como a de seu encontro com o escritor Amos Oz. Este é o livro Teherã, Ramallah e Doha. É claro que deve depois surgir um livro do acordo com a China, inclusive, não é? Apesar daquela turma que na mídia brasileira, a mídia internacional, torcer contra e dizer que, inclusive, a China está contra o acordo. A China não se pronunciou, muito pelo contrário, e deve, sim, acolher com satisfação esse plano do Lula, né, de fazer parar a guerra. Aí a gente pode até se perguntar, será que o Lula vai conseguir? Aquilo não é uma excentricidade de um líder latino-americano ali periférico. Não, muito pelo contrário. Ali é uma iniciativa, não é? Que tem tudo para dar certo, porque os Estados Unidos deixaram de ser, não é, a superpotência que eram até os primeiros governos do Lula. Agora não, agora os fatos já determinam que essa guerra não pode continuar, né? Não pode continuar, e que haverá uma pressão internacional ali cercando a própria Europa, que continua nesse embate ao lado dos Estados Unidos e da OTAN. E mais ali,
ali não tem saída senão a paz, como os fatos vão dizer daqui a pouco.